Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento, mais uma vez, na nossa aula de economia e mercado, Então, na realidade, hoje a gente vai tratar um tema muito interessante aqui com vocês da economia, que é custos de produção. Na aula passada falamos um pouco de produção, é isso? Então vocês viram, a questão da produção. E agora a gente vai ver o custo. Evidentemente, a gente produz, a gente vai ter um custo dentro da produção. Então a gente vai falar um pouco, sobre o custo de oportunidade, versus custos contábeis. Nós vamos falar do custo, o conceito de externalidade. Vamos falar do custo de curto prazo, custo de longo prazo, é isso, a maximização do lucro total, Então eu espero que vocês aproveitem bastante esta aula que foi feita para vocês, tá certo? Prezados cursistas, foi feito para vocês com todo carinho, daqui do professor Dr. Cláudio Nascimento, essa aula da economia para vocês. Então nós vamos lá. Então falar um pouco da custo de produção, avaliação privada e avaliação social, Então, o que é isso, Então, você vai se perguntar, professor Cláudio, o que é isto, Então, avaliação privada, A gente fala que a avaliação privada é a avaliação financeira, Específica da empresa. Então, por exemplo, o aumento da produção de determinado bem, automóvel. Na realidade, essa avaliação financeira, então a gente vai analisar, Então a gente fala muito, nessa questão da departamentalização geográfica, Ou seja, onde as empresas vão observar o que as regiões onde vai ter a maior demanda, o maior fluxo de vendas, etc, coisa e tal. Então, dentro dessa avaliação, a gente vai ter a avaliação, que é uma avaliação específica da empresa, ou seja, como é que ela vai analisar esse aumento de produção. E vai ter a avaliação social, ou seja, que são os custos e os benefícios, para toda a sociedade. Os custos e benefícios para toda a sociedade, derivado da produção da empresa. Então, na realidade, por exemplo, a poluição advinda do aumento do automóvel. Então, vocês vão ter uma externalidade negativa, Então, quando a gente fala dessa avaliação social, a gente está interessado simplesmente em quê? Um ponto muito interessante, que é a questão do bem-estar. O bem-estar econômico, do bem-estar social, do bem-estar social. Ou seja, a gente não está preocupado simplesmente com o bem-estar econômico, com a questão do crescimento. A gente está preocupado com o bem-estar social. Ou seja, que é atrelado, na realidade, os padrões que as empresas estabelecem em determinada área, Então aí ele coloca a questão da externalidade, que é um impacto, um impacto, sobre o bem-estar de uma sociedade, Então coloca aí a poluição devido ao aumento de automóveis, Então externalidade negativa. Então essas externalidades, Então ele vai dizer que são alterações de custos e benefícios para a sociedade. Então, as externalidades são alterações de custos e benefícios para a sociedade, derivado da poluição, ou da produção da empresa, derivado da produção da empresa. Ou então, as alterações de custos e receitas da empresa, A empresa. Devidas a fatores externos da empresa. Então, externalidades, alterações de custos e benefícios para a sociedade, derivada da produção da empresa, isso, ou então as alterações de custos, e receitas da empresa, devidas a fatores externos, à empresa. Então, eu tenho externalidade positiva, que são aqueles impactos positivos que vai ter dentro da sociedade, e externalidade negativa, que são aqueles impactos negativos, Uma coisa, a questão da poluição dos rios, poluição do solo, A questão da desertificação do solo, Então, na realidade, são impactos totalmente negativos, impactos que ocasionam, na
na realidade, consequências ao bem-estar da sociedade, né? Ao bem-estar da sociedade. Então, nós vamos ter aí, né, esse custo de produção, né, custo a curto prazo. Então, nós vamos ter o custo fixo. Muita gente vai dizer o que é o custo fixo, né? Então, o custo fixo mantém-se fixa quando a produção varia. Então, mantém-se fixa. Então, pode acontecer o que for, né, a curto prazo, pelo menos o fator de produção, ele é fixo. Então, você vai ter aluguéis, depreciação e etc. Então, aluguéis é fixo, depreciação e etc. Né? Então, na realidade, nós vamos ter essa questão do custo fixo. Né? O custo fixo. O custo fixo é aquele custo que não se altera. Mantém-se inalterado. Né? Então você vai ter custo variável total. Né? Então, a gente falou do custo fixo total. Aí vem agora o custo variável total. Né? Então você vai dar, varia com a produção. Varia com a produção. Ou seja, depende da quantidade produzida. Então, variável, tudo que for variável é que vai sofrer modificações, vai sofrer alterações. Fixo não sofre nenhuma alteração, nenhuma modificações. Mas o variável sofre alterações. Então, eu digo muito, exemplo, com a folha de pagamento do mês. Eita! É fixo ou variável? Me responde. Depois você me responde. Claro que é variável, né? Então, despesa com matérias-primas, né? Etc. Né? Na realidade, nós temos gasto com folha de pagamento, despesa com matérias-primas. Não é isso? Energia, variável. Água, variável, né? Então, na realidade, nós vamos ter aí um custo variável. Aí o custo total, o que é o custo total, velho? O que é esse custo total? Aí eu vou dizer, o custo total, meus prezados, minhas prezadas, é a soma do quê? Do custo variável total com o custo fixo total. Então nós vamos ter a soma do custo variável total com o custo fixo total. O custo variável vai ser custo total igual ao custo variável total mais custo fixo total, né? Então nós vamos ter na realidade esse custo total. Aí observe que dentro desse custo de produção a curto prazo, nós vamos ter o que? A lei do rendimento decrescentes, né? Que é igual à lei de custo crescente. Lei de rendimentos decrescentes, que é igual à lei de custos crescentes, né? Então nós vamos ter, aí vem o custo fixo médio. O que é o custo fixo médio? Professor Cláudio Nascimento, custo fixo médio é o custo fixo dividido pela quantidade. Beleza, acertou. Custo fixo médio é o custo fixo dividido pela quantidade. Aí o custo variável médio. O custo variável médio é o custo variável dividido pela quantidade. Então você vai ter na realidade esse custo variável médio. Já o custo médio, você vai ter custo médio, né? Então na realidade você vai ter custo total dividido pela quantidade. Então ele vai dizer, o custo total médio, que é igual ao custo variável médio, mais custo fixo médio. Né? Quer calcular? Quer calcular o custo fixo médio? Então pega aí a fórmula. Pega a fórmula aí. Então custo total médio, que é igual ao custo variável médio, mais custo fixo médio. Parabéns para você aí que decorou essa fórmula, né? Então nós temos dentro do custo de produção curto prazo, né, como falou, né, o formato de U, né, das curvas, né, o custo total, né, e o custo variável médio, né. A curto prazo,
também se deve à lei dos rendimentos decrescente, né? Ou lei do custo crescente. Lembra o seguinte, lei do rendimento decrescente, sobe, cai, cai, sobe, né? Mas o que? Lei de custo crescente. O custo cresce, ele não decresce, ele sempre cresce, né? Então, na realidade, nós temos um ponto muito interessante dentro dessa discussão, que ele diz, professor Cláudio, custo médios declinantes. Pouca mão de obra, né? Para grande capital. Custo médios declinantes, então pouca mão de obra, né? Para grande capital. Então eu tenho vantajoso o que? Absorver mão de obra, é isso, e aumentar a produção. Vantajoso absorver mão de obra, é isso, e aumentar a produção, pois o custo médio cai. Em certos pontos, meu jovem, em certos pontos, né? Satura-se a utilização de quê? A utilização do capital, que é fixo, né? E a admissão de que? A admissão de mais mão de obra, é isso, não trará aumentos. Não trará aumentos proporcionais de produção. Custos médios ou unitários, né? Começam a elevar-se. Então, interessante, né? Que dentro desse custo de produção, né? Nós vamos ter o custo a curto prazo, onde a gente vai ter a curva, é o formato de U, né? Do custo total médio e custo variável médio, né? A curto prazo, onde vocês vão ter a lei do rendimento decrescente e lei de custos crescente, né? Então, aí vem o custo marginal. Aqui é o marginal. Não, marginal não é aquele que está correndo aí, vem com revólver, coisa e tal. Marginal é o adicional, né? É o adicional. Então, esse custo marginal, na realidade, é diferente dos custos médios, né? Os custos marginais referem-se o quê? Às variações de custo, né? Quando se altera a produção. Ou seja, é o custo de se produzir uma unidade, né, extra de produto. Então, esse é o custo. Então, eu tenho o custo marginal, que é igual ao que? A variação do custo total, né, isso, pela variação da quantidade. Então, na realidade, eu vou ter o custo marginal, né, que é igual a custo total dividido pela quantidade. Então, suponhamos que eu venha produzir, eu produzo inicialmente 150, primeiro momento. Depois eu vou produzir o quê? 200. Então, eu vou pegar 200 menos 150, que é igual a 50. Então, isso aí é a minha quantidade marginal. É isso. Mas eu quero saber o custo. Aí você vai pegar, você já tem a quantidade. Então você vai saber agora a 150 você produzia quanto? E a 200 você está produzindo quanto? Então você vai pegar a produção de 200 menos o custo da produção. Custo da produção de 200 menos o custo da produção de 150. Então aí vai dar o quê? Vai dar o custo marginal, né? Custo total marginal, é a variação, né? Custo total. Então a gente vai ter esse custo total dividido pela quantidade marginal, as variações, né? Então interessante isso. Então, dentro desse custo de produção, existe uma relação de custo marginal e os custos total médio, total e variável, né? Então, quando o custo, interessante, eu peço para vocês prestarem muita atenção, né? Então, quando o custo marginal supera, né, o custo médio, total variável, então significa que o custo médio estará crescendo. Veja só, quando o custo marginal supera o custo médio, né,
significa que o custo médio está crescendo. Ao mesmo tempo, se o custo marginal for inferior ao médio, o médio só poderá cair. Então, lembrando disso, hein? Então, conclusão, quando o custo marginal for igual ao custo médio, total variável, o marginal estará cortando o quê? No ponto médio do mínimo custo médio, né? Então, o custo marginal, né? Então, quando o custo marginal for igual ao custo médio, o marginal estará cortando o médio no ponto mínimo, né, do custo médio, né? Então, na realidade, vocês vão ter. Lembrem o seguinte: no longo prazo não existe custo fixo. No longo prazo não existem custos fixos. Todos os custos são variáveis, todos. Sendo assim, um agente econômico, todos os custos. Então, primeiro, opera no curto prazo e planeja no longo prazo. Então, os empresários têm um elenco de possibilidades, velho. Um elenco de possibilidades de produção de curto prazo, com diferentes escalas de produção, tamanho que pode escolher. Então, é interessante. Poxa, no longo prazo não existe custo fixo. No longo prazo não existe. Todos os custos são variáveis. Sendo um agente econômico, todos os custos são variáveis. Opera no curto prazo e planeja no longo prazo. Entenderam? Então, no longo prazo, todos os custos são variáveis. Então, o empresário tem um elenco de possibilidades, né, de produção, com diferentes escalas de produção. Pronto. Então, é interessante isso, porque a gente vai analisar, né, detalhadamente, né, então, o nível de produção, né, o custo marginal, é isso, custo médio, né. Então, na realidade, esse custo de produção. Então, ele vai falar o seguinte: custo de produção a longo prazo. Então, a curva cheia é a curva do custo médio de longo prazo. A curva envoltória, ou curva de planejamento de longo prazo. Então, esta curva mostra o quê? O menor custo unitário. Menor custo unitário. Então, observe que a curva cheia é a curva de custo médio e longo prazo. A curva envoltória é a curva de planejamento de longo prazo. Essa curva mostra o quê? O menor custo unitário. Então, lembremos uma coisa muito interessante: a lei de rendimento decrescente e a lei de custos crescentes. Então, embora as curvas de custo médio de longo prazo e de longo prazo tenham o mesmo formato, que é elas diferem no sentido de que o formato de curto prazo deve-se à lei de rendimentos decrescentes ou custos crescentes. Há uma planta, o tamanho, claro, uma planta o tamanho, enquanto o formato da curva, né, de longo prazo, ela deve-se a rendimento de escala, quando varia o tamanho da empresa. Quando varia o tamanho da empresa. Entenderam? Então, não se esqueçam disso, velho. Então, porque a gente vai ter aí o isocusto, né? Que é um conjunto de todas as combinações, né, possíveis, né, de fatores, né, onde vocês vão ter capital, trabalho, né, isso, que mantém o custo do orçamento total, né, da empresa, dados os preços e os fatores, né. Se a empresa aumenta a contratação de um fator, né, deverá produzir a aquisição, né, isso, de outro fator. Se deseja manter constante orçamento ou gasto, né? Então, inclinação negativa. Então, a gente vai ter inclinação negativa. É importante aí que possamos
ter uma ideia desse custo de produção a longo prazo, né? Então, esse custo de produção a longo prazo. Então, na realidade, hoje nós, né, discutimos um pouco, pessoal, de que da questão de custo de produção, onde falamos desse custo de oportunidade, dos custos contábeis, né, isso. Então, falamos um pouco dos custos de curto prazo, de custo de longo prazo, é isso, para vocês aí, né? Então, acho que ficamos por aqui. Agradeço a colaboração de vocês, espero que vocês compreendam esse assunto, né, que é de grande relevância, né? Esse assunto que é um assunto bastante bacana, né, que eu acho que é de grande relevância para nós, né? Porque a gente está falando aí um pouco muito interessante, né? Que essa questão de custo do Mankio, né? Ele traz, né, essa realidade aí, né? Então eu acredito que vocês, né, irão aproveitar, né, essa questão aí, porque foi feito para vocês, né? Para vocês, né? Esse custo de produção que o próprio Mankio, né, ele vai colocar aqui, né? Então os problemazinhos, né? Tô lembrando que economia de escala, veja só, então é interessante a gente discutir esse ponto do Mankio, né? Ele vai dizer o seguinte: dentro do custo de produção, qual o objetivo da empresa? O objetivo da empresa é maximizar o lucro, que é igual à receita total menos o custo total, ou seja, maximizar é aumentar, pessoal, é aumentar. Então, Mankio vai dizer, ao analisar o comportamento, né, de uma empresa, é importante, pessoal, incluir todos os custos de oportunidade, né, todos os custos de oportunidade, né, da produção. Então, alguns custos de oportunidades, né, como salários pagos, né, pela empresa aos trabalhadores são explícitos, né? Alguns custos de oportunidade, como salários pagos pela empresa aos trabalhadores, são explícitos. Outros, como salário que o dono da empresa abre mão para trabalhar, abre mão por trabalhar na própria empresa, em vez de trabalhar em outro emprego, são implícitos. Lembremos disso. O salário dos trabalhadores são explícitos. E o salário do proprietário é implícito, porque ele abre mão, né? Então, esse custo de uma empresa reflete o que? Reflete seus processos de produção. Então, interessante isso, né? Os custos da empresa refletem os processos de produção. Então, o próprio Mankio, ele diz aí nesse livro, para uma empresa típica, a inclinação da função de produção, né, diminui à medida que a quantidade de um insumo aumenta. Então, à medida que a quantidade de insumo aumenta, né, diminui a quantidade de produção, né? Então, na realidade, ele diz o seguinte, né, revelando a propriedade do produto marginal decrescente, né? Ou seja, o produto marginal é algo que vocês têm o seguinte, é o incremento, né? Como resultado da curva de custo total, né? Que é a soma de fixo mais variável, né? Custo total, né? Torna-se mais inclinada, né? À medida que a quantidade produzida aumenta. Então, vocês vão ter custos totais, né, de uma empresa. Os custos totais de uma empresa podem ser divididos, como nós falamos, custos fixos e custos variáveis. Custos fixos que mantêm inalterados, né, e custo variável que sofre variação, né? Na realidade, os custos fixos são aqueles que não mudam, né? Não mudam quando a empresa altera a quantidade produzida, como eu falei anteriormente. O custo fixo ele não muda, né? Já o custo variável, né, são aqueles que mudam, pessoal. Mudam quando a empresa altera a quantidade produzida. Então, eles mudam quando a empresa muda
a quantidade produzida, né? Então, evidentemente, produziu mais, vai gastar mais, né? Produziu mais, gastou mais, evidente, né? Então, aí vocês vão ter da curva de custo total da empresa, né? E uma empresa deriva de duas outras medidas, né, de custo. O custo total médio, né? O custo total médio e o custo total. O custo total médio, que é o custo total, né, dividido pela quantidade produzida. Então eu vou ter uma média. Então eu vou ter custo total dividido pela quantidade produzida, né? Então, aí vem o custo marginal, né? Então, o custo marginal é o montante, né? É o montante no qual o custo total aumenta quando a quantidade produzida aumenta em unidade, né? Então, o custo marginal ele é o montante no qual o custo total ele aumenta quando a quantidade produzida aumenta, é isso, e em unidade. Então, vamos lá, vamos analisar tudo que a gente colocou aqui para vocês analisarem, pessoal. Eu quero que vocês analisem, né? Então, ao se analisar o comportamento de uma empresa, então, geralmente, né, é útil representar graficamente, né? O custo médio e o custo marginal. O custo médio e o custo marginal. Então, para uma empresa típica, é importante o seguinte: para uma empresa típica, o custo marginal aumenta com a quantidade produzida. Evidentemente, se eu produzo mais, vou aumentar o custo, velho. É isso? O custo marginal aumenta com a quantidade produzida. Então, o custo total médio, a princípio, cai. O custo total médio cai, né? Custo total médio, a princípio, cai com o aumento na quantidade produzida. E depois sobe à medida que a quantidade produzida aumenta mais, né? Então, na realidade, é a curva de custo marginal. Então, essa curva de custo marginal sempre se cruza. Interessante, né? Essa curva sempre se cruza com a curva de custo total médio, né? No ponto de custo total médio mínimo. Interessante que essa curva sempre se cruza, né? Sempre se cruza. Então, veja só. Então, os custos de uma empresa, professor Cláudio, como é que a gente vai analisar esse custo de uma empresa, né? Então, o custo da empresa, muitas vezes, dependem do horizonte, né? Do horizonte de tempo que está sendo o quê? Que está sendo considerado. Então, mais especificamente, né, só, o custo de uma empresa muitas vezes depende do horizonte de tempo, né, que está sendo considerado. Então, mais especificamente, muitos custos, né, são fixos no curto prazo. Muitos custos são fixos no curto prazo, mais variável no longo prazo. Então, se tornam variáveis no longo prazo, né? Então, como resultado, né, quando uma empresa muda seu nível de produção, né, o custo total médio pode aumentar, mas o custo, mais no curto prazo do que no longo prazo. Então, é interessante. Então, saibam disso, pessoal. Saibam que o custo de uma empresa muitas vezes depende do horizonte de tempo que está sendo, né, considerado. Então, mais especificamente, muitos são os custos fixos, muitos custos são fixos no curto prazo, mais variável no longo prazo. Como resultado, e quando uma empresa muda seu nível de produção, o custo médio pode aumentar mais no curto prazo do que no longo prazo, né? Então é interessante essa colocação aí que o Manco faz, né? Então, que o objetivo na realidade, desse capítulo, né? Então foi desenvolver algumas ferramentas que poderemos usar, né, para estudar como as empresas tomam suas decisões de produção e determinação de preço, né? Então, eu espero aí, né, que vocês aproveitem, né,
Isso aí, né, que nesse capítulo ficou muito bem colocado aí, né? Então, por exemplo, aí eu vou repetir novamente aqui, né, dentro dessa questão, eu gostaria que vocês enfatizassem, né? Então, observe, então eu tenho receita total, né, receita total, que é o montante que uma empresa, né, isso, recebe pela venda de sua produção. Isso revisando. Receita total, montante que uma empresa recebe pela venda de sua produção. Custo total é o valor de mercado dos insumos que uma empresa usa na produção, né? O lucro, receita total menos custo. Isso aí é simples, né? Lucro, receita total menos custo. E os custos explícitos? Custos explícitos. Os custos explícitos, custos dos insumos que exigem desembolso, dinheiro por parte da empresa. Exemplo, salário dos trabalhadores. E os custos implícitos? Os custos dos insumos que não exigem desembolso por parte da empresa. O salário do dono da empresa, né? Então ele abre mão do salário, né, para se dedicar para a empresa, né? Aí o lucro econômico, vocês vão ter receita total menos custo total, incluindo o que? Tanto os custos explícitos quanto os custos